Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e hoje nós teremos mais um encontro e nesse encontro vai ser o tema concurso de crimes. Eu peço que vocês fiquem muito atentos porque é um dos temas mais cobrados em concurso público. Ele é recorrente na prova da OAB, principalmente na segunda fase. Então é um tema que a gente tem que colocar lá um asterístico nos nossos estudos e falar importantíssimo. O concurso de crimes no Brasil, ele está previsto tanto no artigo 69, como no artigo 70, como no artigo 71. Porém, antes de estudarmos especificamente cada um desses artigos, nós vamos ter que aprender o que significa concurso de crimes e, no Brasil, quais são os modelos de aplicação de pena em que pode ser adotado dependendo do concurso de crimes. Então, o estudo do concurso de crimes nada mais é do que o estudo da pluralidade de crimes, ou seja, nós estamos diante de uma situação em que foi praticado mais de um crime. Então, toda vez em que você estiver diante de uma situação em que foi praticado mais de um crime, nós estaremos diante do estudo do concurso de crimes. Como eu tinha dito anteriormente, nós temos que saber os modelos de aplicação de penas em relação aos concursos de crimes. Nós temos dois. Nós temos o modelo do cúmulo material e nós temos o modelo da exasperação. A diferença de um e outro é o seguinte: o cúmulo material é o modelo mais fácil. Ele prega que quando eu tiver uma pluralidade de crimes, a pena final desse crime vai ser a somatória de cada um desses crimes. Então, se o agente ele praticou 5 crimes, a pena final dele será a somatória desses 5 crimes praticados. Onde nós encontramos o cúmulo material no nosso direito? Nós encontramos no artigo 69 do Código Penal, que é o concurso material, esse foi o critério adotado, e também nós encontramos na parte final do artigo 70 do Código Penal, que trata sobre o concurso formal impróprio ou imperfeito. Então, na segunda metade do artigo 70, nós também teremos o cúmulo material, que nada mais é do que a somatória de todos os crimes praticados pelo agente. Já o critério da exasperação, ele de início pode parecer um pouquinho mais complicado do que o cúmulo material, porque o critério que vai ser adotado, ele é diverso. Na exasperação, eu vou pegar a pena de somente um crime e vou aumentar ela em um percentual. Se for o crime mais grave, eu vou pegar a pena do crime mais grave. Se for crimes iguais, eu vou pegar a pena desse crime e vou aumentar em um percentual. Então, no Brasil, nós temos esse modelo de pena na primeira parte do artigo 70, que é o chamado concurso formal, em que a exasperação ela será de 1/6 até a metade. E nós também temos esse modelo de aplicação de pena no chamado artigo 71, no artigo 71, no chamado crime continuado, em que a exasperação de um dos crimes será de 1/6 até 2/3. Então agora nós vamos ficar com a regra do cúmulo material e vamos aprender especificamente o que diz o concurso material no artigo 69. O artigo 69, ele vai nos trazer como redação que o agente que, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar 2 ou mais crimes, ele terá todas as penas aplicadas de forma cumulativa. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar todas essas penas e vou somar. O importante de nós gravarmos no concurso material é a seguinte informação: pluralidade de condutas, que logicamente vai resultar em pluralidade de crimes. Mas o importante aqui do concurso material é que nós estamos diante de 2 ou mais condutas. Então aqui nós temos 2 ou mais condutas, que é justamente a diferença em relação ao concurso formal. No concurso formal nós teremos apenas uma conduta. Aqui no concurso material nós temos 2 ou mais condutas. Inclusive, no finalzinho da redação do artigo 69, ele vem nos trazer como regra que se nesses 2 crimes que foram praticados mediante 2 ou mais condutas, nós tivermos crimes em que um crime seja reclusão e o outro seja detenção, primeiro o agente irá cumprir a reclusão e depois ele irá cumprir a detenção. Então, essa regra que está prevista no caput do artigo 69. Também no caput do artigo 69,
nós conseguimos extrair que o concurso material ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo, quando os crimes que foram praticados, eles são o mesmo crime. Heterogêneo, quando são crimes diversos, são crimes diferentes. Mas no final da conta o resultado prático é o mesmo, porque nós teremos a somatória da pena de todos esses crimes para nós sabermos finalmente quanto tempo o condenado deverá cumprir. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 69, eles trazem as seguintes regras. No parágrafo 1º, nós podemos ter um pouquinho de dificuldade agora, porque é um assunto que nós ainda não estudamos e que ele tem relação com o artigo 77 do Código Penal. Lá se trata da suspensão condicional da pena, o chamado sursis penal. Nesse parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, que quando nós tivermos dois crimes e para um dos crimes não for possível a suspensão condicional da pena, para o segundo crime, por mais que exista a possibilidade de eu fazer uma substituição de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, mesmo existindo todos os critérios do artigo 44, eu não vou poder aplicar. Então o Código ele deixa claro que se estivermos diante de dois crimes, para um crime não for possível a suspensão condicional da pena, para o segundo crime eu não vou poder aplicar a pena restritiva de direito. Eu não vou poder fazer a substituição de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Já no parágrafo 2º, ele vai trazer uma regra de quando nós estivermos diante de duas penas que vão poder ser substituídas por penas restritivas de direito. Nessa situação do parágrafo 2º, o Código vai determinar o seguinte, que quando nós estivermos diante de dois crimes e esses dois crimes a pena for substituída por restritiva de direito, existe a possibilidade do agente ele cumprir as duas penas ao mesmo tempo, desde que elas sejam compatíveis. Então vamos imaginar que o juiz tenha substituído a pena privativa de liberdade por uma prestação de serviço à comunidade e por uma prestação pecuniária, então logicamente não tem problema nenhum, ele pode naquele mesmo momento praticar as duas ao mesmo tempo. Agora vamos imaginar que seja aplicado esse agente duas penas de prestação de serviço à comunidade e elas não sejam compatíveis. Então o primeiro agente terá que cumprir uma e sucessivamente, depois que ele terminar essa primeira, ele terá que cumprir a outra. Então, em relação ao concurso material, são essas informações que eu quero que os senhores gravem. Na próxima aula, nós iremos tratar do concurso formal. Dê um like aí no vídeo, compartilhe e até o nosso próximo encontro.